Boa noite, meus irmãos, uma alegria ter você conosco. Realmente Deus possa ser engrandecido através da sua vida, através da sua família, aonde quer que você esteja nessa hora. Salmo 19 diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras. Não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Esse texto nos diz que a criação, a natureza, ela proclama, ela anuncia, ela declara que nosso Deus é um grande Deus. Eu convido você então nessa noite a louvar conosco esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é poderoso, esse Deus que é o Deus criador de todas as coisas. Curve sua cabeça, vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Nós bendizemos o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor se alegre, meu Pai, conosco. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Para que possamos ser dignos, ó Pai, de oferecermos sacrifícios de louvor a Ti, ó Pai. Renova as nossas forças, Senhor. E que nós possamos percebermos, ó Pai, Tua presença em nosso meio. Mesmo que cada um de nós, estando em suas casas à distância, que o Senhor possa se mostrar para nós, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus conosco através desse hino maravilhoso, vós criaturas de Deus Pai.
Irmãos, irmãs, que vocês se alegrem, que vocês encham o coração de vocês de alegria para louvar esse Deus, que como esse próximo cântico diz, Ele é Deus onipotente, Ele é o Deus que tem todo o poder. Que você possa se lembrar que esse Deus, Ele está no controle de tudo, que mesmo com essa situação perante os nossos olhos, mesmo que tudo pareça estar sem controle, sem direção, meu irmão, que você creia que Ele está no controle, que Ele está à frente e que Ele não vai nos abandonar, irmão. Então enche o teu coração de alegria, continue louvando e adorando o nome do Senhor Deus junto conosco. Amém.
Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma ovelha muito querida, mas uma mensagem carregada de temor, de ansiedade, de dúvidas. Essa pessoa, ela assistiu um vídeo no qual um suposto médico italiano advertia a população para que a população não se submetesse aos testes de Covid-19, porque, segundo esse médico, aqueles que fizessem os testes obrigatoriamente teriam de tomar a vacina contra a Covid. E de acordo com esse senhor, então, na verdade, essa vacinação seria um plano secreto de extermínio em massa. Então, a única forma de escapar disso seria negando-se a fazer os testes, negando-se a vacinar. Eu pude conversar com essa irmã, pude orientar ela para que não desse ouvidos a esse tipo de informação, porque além de falsa, esse tipo de informação ele ainda é extremamente criminoso, porque ele coloca em risco a vida de muitas pessoas. E o que me chama a atenção, meus irmãos, na verdade, é que esse incidente, ele não me parece ser um fato isolado, não me parece ser um caso único. Na verdade, nossa sociedade, ela está vivenciando um momento histórico no qual, diante de mudanças constantes, que acontecem numa velocidade cada vez mais rápida, à medida que aquilo que eu conheço de mundo se fragmenta, se desfaz, diante dos meus olhos, escapando pelos dedos como água que escorre, muitos numa tentativa desesperada de apegar-se a algo conhecido, algo que pareça ser sólido o suficiente para poder não desmoronar debaixo dos nossos pés. Muitos têm assumido uma postura que eu diria ultraconservadora, fundamentalista, que na verdade pretende ser o resgate ou até mesmo o apego a alguns valores e crenças tidos por tradicionais, mas que, no entanto, o que eu observo é que esse tipo de movimento ele tem se mostrado, na verdade, como que uma tentativa de resgatar um passado que foi romantizado, um passado que foi idealizado, posto que as memórias ruins, quase sempre elas são suavizadas, são esquecidas, ao passo que as lembranças boas, essas sim, são preservadas e até muito valorizadas. Esse tipo de peça que a nossa mente prega em nós, né? É aquilo que os especialistas chamam de
retrospectiva idílica. Retrospectiva idílica. Isso explica, por exemplo, porque que em pleno século XXI nós encontramos grupos, muitas vezes formados por jovens, que são a favor da volta da ditadura militar. Pessoas tais como a blogueira Sarah Winter, aquele grupo dos 300 do Brasil. Esses jovens, quase sempre formados por jovens de classe média alta, eles não vivenciaram aquele momento da ditadura militar no qual havia a falta da liberdade de expressão, no qual havia muitas vezes o desrespeito dos direitos humanos. Eu tive uma aluna no CTM, uma senhora, que ela era estudante, né, na época da ditadura militar, e confundida ali talvez, né, com possíveis, como é que eu posso dizer, revolucionários, né? Essa senhora, na época era uma moça, ela foi pega pela ditadura, torturada, ficou acho que uns 2 dias, se eu não me engano, presa, passou muitas horas pendurada pelos braços, algemados, né, e suportando ali o peso dela, suportando nas algemas, né, o peso do corpo. Diz que as algemas cortaram aqui os pulsos dela, e porque foi confundida, né? Muitas dessas pessoas não passaram pelos problemas econômicos que estavam, né, embutidos nesse regime totalitário. E alguns talvez vão me dizer, mas o momento ali da ditadura militar é conhecido como um milagre econômico, o momento no qual o país cresceu muito em termos econômicos. Mas o que os especialistas mostram para a gente é que, por exemplo, do ano de 1964 ao ano de 1967, o salário mínimo caiu 35%. Embora teve um crescimento econômico muito grande no país, muitos empregos foram criados, quem mais se beneficiou desse crescimento foram as classes mais ricas. As pesquisas mostram que a desigualdade social ela cresceu muito nesse período. Quem era rico ficou muito mais rico e quem era pobre ficou mais pobre. Ou seja, quem não conviveu com as mazelas de um determinado momento histórico, quando conversa com as pessoas mais velhas, que geralmente se lembram desse passado, idealizando ele, os jovens eles tendem então a acreditar que talvez o que resolveria os problemas atuais seria uma volta aos bons e velhos tempos. E nesse sentido, meus irmãos, me parece que o momento atual que a gente vive, que esse momento de resgate desse passado poetizado, muitos procuram refúgio num mundo que não seja tão dominado pela ciência, pela tecnologia. Porque se na antiguidade os profetas, os sacerdotes, eles eram as pessoas que detinham ali a palavra de conhecimento, hoje em dia o grande oráculo, né, da sabedoria é o Google. Você vai no médico e você tem o diagnóstico no médico e você corre para o Google. E aí você vai procurar outro médico e você vai debater com o médico, falando, não, mas o Google disse isso, disse aquilo, né? E dentro então desse movimento de exaltação de um passado perfeito, dentro desse movimento de negação da ciência que cresce, a cada dia a gente observa então esse fenômeno meio estranho, meio esquisito, de dúvidas e questionamentos de verdades que há anos já estavam consolidadas. Você deve ter ouvido já falar do movimento das pessoas que acreditam que a Terra é plana, né?
O aquecimento global, muitos acreditam que é uma fraude ou que é um exagero, né? Embora as pesquisas científicas mais sérias, né, elas apontem que de fato nós estamos vivendo um aquecimento global. A gente sente na pele, né, os impactos disso. Então, meus irmãos, diante desse quadro, a gente precisa se questionar assim: qual deveria ser a postura dos cristãos em relação à ciência? Será que as pessoas que têm fé, elas podem seguir uma carreira de pesquisa científica, posto que toda pesquisa pressupõe uma série de dúvidas? A fé e a razão, elas se excluem mutuamente, como muitas vezes os acadêmicos, os cientistas querem nos fazer crer. Para a gente refletir sobre isso, eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Daniel, e a gente vai ler o capítulo 1 de Daniel. Daniel, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, ou o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios ou dos caldeus. Da sua própria mesa o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e Ananias e Misael e Azarias: peço-lhe que faças durante 10 dias uma experiência com seus servos. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem e bebem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos.
ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença. O chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigem sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, tua palavra foi lida e eu peço que o Senhor fale conosco, ó Deus, com autoridade, com clareza, ó Deus, para que nós possamos sermos moldados por ela, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar com os irmãos a percepção de que, tal como nós, Daniel viveu um momento no qual o mundo que ele conhecia estava literalmente se desfazendo em cinzas. Do verso 1 ao verso 2 nos é narrado que o rei Nabucodonosor ele invadiu Jerusalém e ele conquistou a cidade, conquistou o rei. O país foi conquistado, o país foi massacrado, o país foi reduzido a cinzas, a gente sabe, né? Foi tudo destruído. O templo foi saqueado e o templo ele tinha um papel, uma referência, uma imagem que evocava a segurança, o refúgio, porque ali era a morada do Eterno, ali era o lugar da habitação de Deus, e eles acreditavam que nada poderia destruir aquele lugar, e no entanto aquele lugar foi destruído. E Daniel e seus amigos, ainda no verso 3, é nos dito que eles são capturados e são levados então para servirem diante do rei. Eles são colocados sobre o cuidado do chefe dos eunucos, ou seja, Daniel e seus amigos tornaram-se eunucos, eles foram castrados. Porque eles iriam estar ali então diante do rei, para administrar, para tomar conta, né, para governar. Eles recebem uma tarefa. No verso 4, eles são escolhidos para tornarem-se doutores em magia e ocultismo. Eles tinham que conhecer toda a cultura dos caldeus, ou seja, Daniel e seus amigos são levados à força para um local hostil, a fim de tornarem-se especialistas, peritos, numa ciência ou num conhecimento que era muito diferente daquilo que eles tinham aprendido na escola dominical. E no entanto, meus amigos, o que eles fazem dentro desse cenário adverso é agirem com uma sabedoria tal que eles conseguem manter o equilíbrio. E esse é meu primeiro ponto, a sabedoria do equilíbrio. Perceba que, de um lado, eles assumem a tarefa de estudar, de se tornarem conhecedores de toda a ciência e cultura. E como é que a gente sabe que de fato eles estudaram com afinco? O verso 17 ao 21 vai dizer para a gente que eles eram 10 vezes melhores do que todos os outros. Ou seja, eles não se sentaram no fundão e simplesmente passaram de ano com a média mínima. Esses jovens não ficaram lamentando a situação deles, sonhando em voltar para a antiga escola que eles iam lá em Jerusalém. E eles não se tornaram 10 vezes melhores do que os outros, porque tinham um QI, muito elevado, muito maior do que a média. Na verdade, pela postura deles, pela disciplina deles, a gente pode pressupor
de que aquilo que leva Daniel e seus amigos a tornarem-se muito melhores do que os outros, muito mais inteligentes, é o fato de que, muito provavelmente, eles estudaram muito mais do que os outros. Agora, de outro lado, eles se apegaram aos valores e à tradição que formou eles. Lá em Jerusalém, do verso 5 ao verso 16, a gente sabe que esse apego aos valores que eram possíveis ali para eles, no caso, a questão da alimentação, eles guardarem a alimentação, eles teriam uma alimentação que é chamada hoje de kosher, né, ou kosher, uma alimentação sagrada. Foi a forma que eles encontraram de manter o vínculo com aquilo que ligava eles ao povo de Deus. Foi a maneira de não perderem completamente a sua identidade, porque até o nome lhes foi tomado. Esse foi o protesto deles, a forma que eles encontraram de rejeitar o estilo de vida da Babilônia, com as suas práticas e costumes. Ou seja, o que Daniel e seus amigos fazem é manter um equilíbrio entre aquilo que a teologia reformada vai chamar de as duas revelações de Deus. A gente usa uma metáfora para falar que Deus se revela a partir de 2 livros. O primeiro livro é o livro da natureza, contemplando o mundo natural, contemplando o cosmos, contemplando o universo, estudando, desvendando, pesquisando. O ser humano é capaz de enxergar, capaz de chegar à percepção de que de fato existe um Deus Criador. Foi isso que a gente leu no Salmo 19, do verso 1 ao verso 4. Um dia revela conhecimento a outro dia, e uma noite o céu proclama, né? Um dia proclama para outro dia a grandeza de Deus, e uma noite revela conhecimento a outra noite, sem palavras, e no entanto a voz deles é ouvida. Ou seja, o mundo criado proclama a grandeza de Deus. Você pode observar isso se você ler Jó do capítulo 38 até o capítulo 41. Deus começa a questionar Jó sobre a forma que o mundo foi criado. E lá em Romanos capítulo 1, do verso 20 ao 21, a gente lê o seguinte: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, não lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Ou seja, esse é o livro da revelação geral, a revelação que está aberta, que está acessível a todas as pessoas do mundo, em todas as eras e lugares e espaços. No entanto, a teologia reformada vai falar de um segundo livro, que é o livro das Escrituras, a palavra de Deus, a palavra divinamente inspirada, o Logos. Esse livro é o livro no qual Deus se mostra mais clara e mais definitivamente. Essa é uma revelação especial, que aponta para a natureza de Deus, que aponta para detalhes de Deus, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas no caso de Daniel e dos seus amigos, é óbvio que eles não tinham nas mãos a Torá, a lei de Deus, que é aquilo que havia de revelação, mas muito provavelmente eles haviam decorado alguma coisa da Torá, e eles sabiam que eles deveriam abster-se da comida da mesa do rei. Em outras palavras, meus irmãos, o que eles fizeram foi tornarem-se os melhores cientistas daquela época, sem perder os seus valores.
Isso leva a gente ao meu segundo ponto, o perigo dos extremos. Porque o que nós temos visto hoje em dia é que muitos dos cientistas, muitos dos intelectuais, eles dizem abertamente que é impossível você ser uma pessoa de ciência e ao mesmo tempo professar uma fé religiosa. Por outro lado, pessoas religiosas sentindo-se coagidas diante da arrogância de professores, especialistas, dos doutores, desacreditam de fatos que podem ser comprovados por pesquisas. Eu falei da Terra plana, eu falei do aquecimento global. Às vezes as pessoas negam aquilo que é óbvio, aquilo que é claro, aquilo que é largamente aceito, né? Até numa tentativa de proteger a autoestima. As pessoas elas acabam se apegando aos seus costumes e tradições como se fossem um bote salva-vidas. E o que acontece na verdade é que nós estamos diante de dois tipos de idolatria. A primeira idolatria é o cientificismo, a idolatria da ciência. A idolatria que afirma que a ciência é a fonte verdadeira e última, superior a qualquer outra compreensão humana da realidade. Por outro lado, a gente tem a idolatria do fundamentalismo religioso, a idolatria dos dogmas e das tradições religiosas. Essa idolatria fundamentalista, ela interpreta de uma maneira errada o conceito de fé, porque as pessoas acreditam que fé, você ter o conhecimento doutrinário certo, você ter as informações corretas, você pensar do jeito certo a respeito de Deus. E que as pessoas se esquecem é que fé na Bíblia tem muito mais a ver com confiança em Deus, que é desenvolvida a partir de um relacionamento íntimo, do que simplesmente com o conhecimento das doutrinas corretas. Por isso, o movimento fundamentalista ele dá muito mais valor para as ideias sobre Deus, para as teorias, para as regras, do que para o próprio Deus. No Evangelho a gente tem um exemplo disso lá em Lucas capítulo 13, quando a gente vê Jesus ensinando na sinagoga e de repente ele olha e vê uma mulher corcunda, uma mulher que sofria 18 anos, ele chama ela para o centro, ele cura essa mulher e diz que o chefe da sinagoga fica bravo porque aquela cura foi feita num dia de sábado. E Jesus fica enraivecido. Por quê? Porque aquele homem ele estava mais preocupado com as regras, com os pensamentos que ele achava que eram os pensamentos certos a respeito de Deus, do que com Deus, que havia acabado de operar um milagre na frente dele, que havia acabado de manifestar a presença gloriosa e bondosa na frente dele. Meus irmãos, um dos problemas que a gente tem com essas duas idolatrias, o cientificismo e o fundamentalismo, é que, como eu disse no começo da minha palavra, muitos crentes sinceros que querem agradar a Deus ficam perdidos e não sabem mais em quem acreditar. Com isso eu tenho visto as pessoas colocando em risco suas vidas, desconfiando das autoridades científicas com medo de desagradar a Deus. Me assusta, meus irmãos, o crescimento do movimento anti-vacina, por exemplo. Para pessoas da minha idade que viveram assim, num mundo onde a vacinação, da população ela estava bem difundida e muitas doenças foram controladas, pode parecer besteira até para a gente vacinar os nossos filhos. Mas quem conviveu com a poliomielite, quem conviveu com o sarampo, quem conviveu com
a rubéola, o tétano, a coqueluche, sabe a gravidade que é a gente duvidar da vacina, duvidar do conhecimento científico. Agora, um segundo problema que eu vejo desse conflito entre fé e razão é que muitos jovens brilhantes, curiosos, inteligentes, que estão nas nossas igrejas e que poderiam assumir importantes cargos, tais como Daniel e os seus companheiros assumiram, eles se veem diante de um dilema. Ou eles abandonam a paixão pela ciência para poder preservar a fé, ou eles abandonam a fé e preservam a paixão pela ciência. E me parece, meus irmãos, que nessa disputa, quem tem perdido é a fé. Na verdade, algumas pesquisas, pelo menos nos Estados Unidos, eu acho que para a gente aqui no Brasil não é muito diferente, aponta, é exatamente isso. De acordo com o Instituto Barna, que é um instituto de pesquisa super conceituado dos Estados Unidos, de cada 5 jovens, 3 abandonam a igreja na idade dos 15 anos. Naquele momento no qual eles estão fazendo a transição para a faculdade, naquele momento no qual eles estão se preparando para o vestibular, 3 de cada 5. E dentre as principais razões que esses jovens dão do porquê que eles abandonaram a igreja, identificaram-se 6 razões. Primeiro, alguns abandonaram porque disseram que a igreja é super protetora. A igreja quer colocar o jovem dentro de uma bolha. A igreja quer fazer com que o jovem não sofra nada. E aí ele vai para fora e ele percebe que o mundo não é assim. Segundo lugar, a experiência de fé muitas vezes é superficial. Esses jovens não foram discipulados. Esses jovens, na verdade, aprenderam a viver num esquema de eventos, de cultos de jovem que serviam quase como se fosse um berçário, uma programação feita para poder segurar o jovem dentro do templo, mas que não preparou o jovem para viver a fé dele fora do templo. Terceiro lugar, a sexualidade é mal abordada. Esses jovens vão para a faculdade e muitas vezes livre das amarras, dos pais, livre ali da pressão da igreja, eles se descobrem diante da possibilidade de experimentar uma vida sexual ativa, uma vida sexual para a qual eles também não estão preparados. Quarto ponto, a exclusividade do cristianismo. Esses jovens cada vez mais conectados com outras realidades, com outros mundos, com outras possibilidades, eles muitas vezes têm dificuldade dessa questão de que o cristianismo ele chama para si uma exclusividade. Esses jovens preferem pensar que todas as religiões são iguais. Em quinto lugar, eles dizem que a igreja ela é hostil para quem tem dúvidas. A igreja não abre espaço para o questionamento, a igreja não abre espaço para você realmente duvidar, para você questionar. Em último lugar, sexto lugar, muitos dizem que a igreja é inimiga da ciência. Inimiga da ciência. E eu te pergunto, como é que a gente quer ter jovens
dentro da academia, dentro das universidades, dentro das empresas de pesquisa, dentro das instituições, jovens cristãos que possam influenciar a sociedade. Se a gente não prepara esses jovens, e se a gente, na verdade, simplesmente mantém eles dentro do templo, como se fosse um grande berçário ali, tentando proteger eles do mundo, mas não preparando eles para estarem no mundo. Ou seja, esses jovens acabam saindo de um extremo para outro. E a pergunta que eu faço é: de que forma então que a gente pode alcançar uma percepção diferente, uma percepção disruptível dessa relação polarizada entre fé e ciência? E esse é o meu terceiro ponto: o poder para o equilíbrio. A única forma de evitar os extremos da idolatria da ciência e da idolatria do fundamentalismo religioso é a gente descobrindo o poder daquele para quem Daniel aponta. Em Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, a gente lê o seguinte, Marcos 6, de 1 a 3. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Presta atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Tal como Daniel, Jesus saiu de sua terra natal. Ele saiu do país celeste, foi levado até um outro país, até uma terra hostil, que tentou perverter os seus valores. Mas ele resistiu assim como Daniel. Agora, a grande diferença entre Jesus e Daniel é que Daniel foi para esse novo país obrigado, forçado, coagido. Jesus se voluntariou para descer até nós. Daniel era nobre. Daniel vivia na corte, continuou na corte. Jesus era o carpinteiro. Jesus era o artesão, o pedreiro, o homem do trabalho manual. Daniel tinha uma boa aparência. Jesus, a gente sabe através de Isaías 53:2, não havia nele nada que nos atraísse. Daniel foi admirado pela sua sabedoria. Jesus foi considerado um escândalo. E na verdade, a mensagem de Jesus é um escândalo e uma pedra de tropeço, tanto para fundamentalistas quanto para cientificistas, vamos dizer assim, porque a mensagem da cruz, ela é loucura para os gregos, loucura para aqueles que querem a ciência, loucura para aqueles que querem a sabedoria, loucura para aqueles que querem o conhecimento. E a mensagem da cruz é escândalo para os judeus, escândalo para aqueles que querem milagre, escândalo para aqueles que querem ficarem apegados às suas tradições, às suas crenças milenares, e que nunca se abrem para o novo de Deus. Ou seja, meus irmãos, Jesus é aquele para quem o livro da revelação especial, as Escrituras, aponta.
Lucas 24, quando ele está ressurreto, já caminhando com os discípulos em Emaús, ele fala: quando vocês vão perceber que todas as escrituras falam a meu respeito? Jesus é aquele que permite, então, a gente conhecer a Deus, porque quem olha para Jesus enxerga Deus, ver Jesus é ver a Deus. Portanto, meus irmãos, Jesus é a chave hermenêutica, Jesus é o decodificador, que abre para mim o entendimento do livro da revelação geral, o livro do cosmos, o livro da natureza. Por quê? Porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. E aí a gente entende por que quando Jesus operava um milagre, e essa é uma das dificuldades da ciência, porque para a ciência os milagres eles implicam na suspensão da ordem natural das coisas. Mas para Jesus, na verdade, o que ele estava fazendo não era um show de magia para impressionar as pessoas. Na verdade, os milagres de Jesus significavam outra coisa. Jesus não suspende a ordem natural das coisas. O que Jesus quer quando ele faz um milagre é restaurar a ordem natural das coisas. Se ele cura, se ele mata a fome das pessoas, multiplicando milagrosamente o pão, se ele ressuscita os mortos, é porque no início Deus criou um mundo que não havia doença. Deus criou um mundo no qual não deveria haver fome. Deus criou um mundo no qual a morte não existia. Jesus veio a esse mundo para restaurá-lo de volta àquilo que ele deveria ser, um lugar de saúde, um lugar de contentamento, um lugar de vida. O milagre de Jesus, os milagres de Jesus, na verdade, são para nós uma promessa. A promessa de que aquele mundo que a gente deseja, aquele mundo que a gente sonha, aquele mundo que até os cientistas, quando criam as suas ilusões, suas utopias, a gente vê muitas vezes nos filmes, as cidades do futuro como cidades luminosas, cidades de luz. Tudo isso que a gente sonha está a caminho, está chegando. É por isso, meus irmãos, cada vez que um cientista descobre a cura de uma doença, cada vez que um economista prepara ali um projeto no qual ele ajuda a vencer a fome, cada vez que um médico salva uma vida, usando para isso a ciência, o conhecimento, quer essa pessoa esteja consciente ou não, essa pessoa se torna um instrumento de Deus para quê? Para poder aproximar o reino, para poder trazer mais perto de nós o reino. É por isso que o apóstolo Tiago vai dizer para a gente: não se deixem enganar, meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Ou seja, eu creio que há uma forma, o Evangelho desafia a gente a pensar de uma maneira diferente. Fé e ciência, não como concorrentes, não como inimigas, não como antagônicas, mas como forças complementares, possibilidades que Deus deu para a gente. Para quê? Para que nós nos juntássemos a Ele no trabalho de restaurar ao mundo aquilo que o mundo deveria ser. Por isso, meus irmãos, na dúvida entre estar diante de uma verdade científica
ou obedecer talvez um dogma, uma crença, uma tradição. Talvez você não precise escolher ou uma ou outra, mas você pode pegar o melhor das duas. Você pode, tal como Daniel e seus amigos, tornar-se o melhor cientista, o melhor conhecedor, o melhor especialista naquilo que você faz. E ao mesmo tempo, tornar-se alguém em quem as pessoas percebem a presença de Deus. Minha oração é que Deus nos dê equilíbrio, que Deus nos dê a constância, a coragem de nos esforçarmos para mantermos o melhor desses dois mundos, para que nós possamos fazer a diferença nesse momento tão complicado que a gente vive. Que Deus te abençoe. Amém. O amor veio a nós, e como um de nós se deu, para dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. Eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão do teu amor, ao redor do mundo ou do outro lado dessa rua, falarei do teu amor. O amor veio a nós, e como um de nós se deu, pra dizer ao mundo que o reino vem. E entre os povos já posso ouvir aqueles que louvam o Rei dos Reis. Seja eu anunciar teu reino, com justiça e amor governas. E eu não posso compreender, me rendo. Erguerei a minha voz para dizer: por onde for, serei tuas mãos, aqui ou onde me enviar, me entrego, podes me usar. Por onde for, seja a expressão
Eu desejo que o Eterno possa ir à tua frente, te livrando, te protegendo de todo mal. Desejo que o Eterno possa estar atrás de você, te guardando, te livrando do inimigo. Desejo que o Eterno esteja acima de você, derramando bênçãos sem medidas. Eu desejo que Ele esteja embaixo de você, para poder sustentar a tua vida. Acima de tudo, eu desejo que o Eterno caminhe do teu lado, que Ele te guie e que a providência divina te sustente a cada dia. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho e o consolo do Espírito permaneçam conosco e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Tenha uma ótima semana e fique na paz do Senhor. E é assim que a gente quer viver também a vida que Jesus viveu, e tudo que Ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer o bem, a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidade. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. E é aí que na verdade o mundo inteiro vai notar que somos pequenos Cristos. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. A gente quer viver também a vida que Jesus viveu, e tudo que Ele ensinou e praticou, tudo bem. A gente quer fazer o bem, e a gente quer ser de verdade. Há tanta coisa pra fazer e possibilidade. E quando o mundo vê que o amor está andando pelas ruas da cidade através de mim, então um novo jeito de ser. E é aí que na verdade o mundo inteiro vai notar que somos pequenos Cristos. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Mais amor, mais amor, mais amor, mais amor. Só é possível acreditar nessa verdade se tiver amor. Só é possível